Boa tarde, pessoal. Começa mais um Inclui Aí. Hoje vamos entrevistar a Paula Belisa. Ela nasceu na Angola e é filha de pais portugueses que se mudaram para o Brasil quando ela tinha 3 anos. Mas pelo que eu li, eu disse que, eu disse que seu coração é brasileiro por, por ser casado com um brasileiro e por ter 2 filhos brasileiros. Paula Belisa é vice-presidente da Microsoft da América Latina, formada pela FATEC em Tecnologia da Informação, pós-graduada em Marketing na SPM e MBA na FIA. Ela trabalhou por 10 anos na Microsoft, foi para o Facebook e logo foi para a Apple no Brasil. Voltou para a Microsoft em 2015, foi a primeira mulher a ocupar o cargo mais alto do grupo no Brasil. Paula, é um grande prazer te receber aqui no meu podcast, aqui no meu Inclui Aí. E é um grande prazer muito mesmo. Prazer é meu, né, tu tá aqui. Eu conheço você há muitos anos. Saber do seu projeto me deixou super feliz. E como eu te falei, eu tô aqui por respeito a você e também porque é uma parte importante da minha agenda e do meu legado. Tá. Paula, como é para você ser a primeira mulher a ocupar um cargo de tanta importância numa empresa como a Microsoft? Neto, eu gosto de falar o seguinte, sempre me pergunto, né, se eu sou um exemplo, porque eu assumi uma posição como essa na Microsoft. O que eu gosto de dizer é que me inspirou bastante ser uma história, né, e uma história é diferente de outras tantas histórias, né, e eu acho que para você chegar a fazer coisas que você ama, tem caminhos diferentes. Então eu acho, o que mais me motiva e o que mais me deixa feliz com a minha trajetória profissional é ter mostrado para meninas e mulheres e pessoas que é possível, né? Que você pode ter um objetivo, você pode se empenhar, ir atrás da oportunidade, porque às vezes a oportunidade não vem embalada para presente, né? A gente sabe disso, mas o que mais me deixa feliz é ter assumido uma posição como essa, como fruto do meu trabalho, né? De sempre ter estudado, nunca parei de estudar. Você mencionou algumas coisas que eu fiz, depois eu fui para o INSEAD, depois eu fiz Singularity, University. Então, assim, não parar de estudar, querer sempre melhorar e aprender mais é o que mais me orgulha. E aí tem vindo junto oportunidades como essa, de representar a Microsoft no Brasil e agora representar a Microsoft na América Latina, o que tem sido um aprendizado gigantesco. Então, eu continuo aprendendo. Paula, a Microsoft Brasil hoje tem uma presidente mulher. Você teve participação nessa escolha? Qual o seu ponto de vista em relação a essa e tantas outras conquistas das mulheres no nosso país e no mundo? Então, olha, o que eu acredito? Primeiro, a Tânia Cosentino, ela assumiu a presidência assim que eu saí. A Tânia é uma pessoa profissional que eu respeito muito, ela tem uma reputação muito forte, positiva, muito boa no mercado brasileiro. E tudo que eu pude fazer para influenciar positivamente a chegada dela, certamente eu fiz, né? Não foi uma escolha diretamente minha, mas certamente eu fui uma referência nesse processo de decisão. Eu fico muito feliz com isso. Eu e a Tânia temos uma relação maravilhosa. Então, fico muito feliz que a Microsoft tenha sido sucedida por uma mulher competente e com muita história positiva. O que eu acho sobre a questão da diversidade de gênero no Brasil? Pessoalmente, eu não sou a favor das cotas, eu não sou. Mas eu também acho que se a gente não fizer nada, se não houver uma intencionalidade, as coisas não vão mudar. Então, para mim, minha forma de pensar, e é o que a gente acredita na Microsoft também, é que as cotas, elas são um instrumento de aceleração do processo, porque sem isso a gente vai demorar 80, 100 anos. Cada hora você olha uma pesquisa, você vê um número, né? Mas a gente vai demorar um tempo que a sociedade não tem para ter igualdade de oportunidade. Eu gosto muito, Neto, de uma figura que traduz para mim a necessidade de fazer coisas diferentes e afirmativas com relação à diversidade. Se você imagina um muro alto, né, e se você tem que ter como objetivo que todo mundo enxergue através do muro, você precisa de bancos ou escadas ou degraus diferentes, porque as pessoas vão ter alturas diferentes. Mas todas elas precisam enxergar através do muro. Então, eu acho que a questão de gênero é isso também. Faz muito pouco tempo que as mulheres não votavam. Faz muito pouco tempo que as mulheres não estavam representadas nas posições de liderança. E eu acho que a gente está corrigindo isso. Eu espero que chegue logo o dia que a gente não precise mais de cotas,
que a gente não precise mais de tanta discussão sobre o tema e que seja natural que homens e mulheres ocupem o mercado de trabalho. Tá. Paula, como foi ser líder da Microsoft no Facebook, na Apple e depois voltar para a Microsoft? Como foram essas lideranças e quais as maiores diferenças e o que você aprendeu com elas? Maravilha, essa pergunta é chave, porque eu acho que é uma pergunta que vai direto no meu maior aprendizado, nessas oportunidades todas, Neto. Eu saí da Microsoft depois de 10 anos, em 2012, 2013, depois de ter assumido uma posição muito interessante, super relevante, que era de COO, a número 2 no Brasil. E eu precisava tomar uma decisão se eu saía do Brasil e ficava na Microsoft, ou se eu ficava no Brasil e saía da Microsoft. Para mim, você sabe da minha história, para mim a minha família é muito importante. Eu nunca coloquei o trabalho na frente da minha família, sempre foram duas coisas que, graças a Deus, pelo parceiro que eu tenho de vida, eu consegui equilibrar. E não era uma boa alternativa para mim sair do Brasil naquele momento, em 2012, 2013. Então eu decidi sair da Microsoft. E decidi sair para aprender, porque estava acontecendo muitas coisas, né? As mídias sociais estavam chegando, acho que o Facebook tinha 5 anos, se eu não me engano, ou menos do que isso até. E eu decidi me lançar e aprender mais coisas sobre o mundo de tecnologia. E ir para o Facebook foi uma mudança de 180 graus, porque eu saí de uma empresa estruturada, focada, com uma clareza de planejamento estratégico, etc., que era a Microsoft, para uma empresa que era um papel em branco. Eu cheguei lá e perguntei para o meu time, né, que era pequeno, eu cheguei e perguntei, e aí, pessoal, quais são os planos? Todo mundo olhou para mim e falou assim, aqui não existe essa palavra, a gente não tem plano, aqui a gente interage todo dia, a gente vai testar, a gente vai errar. Então, eu precisei me desconstruir. Aquela coisa de executiva mais formal, mais formatada, não servia para o Facebook. Então, eu aprendi bastante, fiquei lá menos do que 1 ano, e consegui fazer algumas coisas para a América Latina que foram muito interessantes. Eu saí do Facebook porque eu recebi uma oportunidade super interessante de ir para a Apple. E quando eu fui para a Apple, eu mudei de novo 180 graus, outros 180 graus, para uma empresa focada em consumo, em marca, em experiência de cliente, em execução de varejo, no mundo de telcos. E eu aprendi de novo muito. Os 2 anos que eu passei na Apple foram anos que eu precisei liderar uma operação que eu não tinha experimentado ainda. Mas o meu dream job, meu sonho, foi voltar para a Microsoft como presidente no Brasil, onde eu posso representar tudo que a empresa quer fazer de impacto. Essa pergunta eu tirei uma das entrevistas que você fez com uma jornalista, e ela pergunta isso também. Ela pergunta o quê? A cultura. A cultura. São culturas muito diferentes, né? Muito diferentes. E só para talvez fechar esse ponto, a cultura da Microsoft hoje não tem nada a ver com a primeira fase da Microsoft. Né? O que a gente quer é ser uma empresa que aprende, a gente quer fazer com que as pessoas estejam no centro de uma transformação digital que já está acontecendo. A gente quer que a inteligência artificial aumente a capacidade humana, não substitua a capacidade humana. A gente quer promover a inclusão através do acesso à tecnologia, né? Democratizar o acesso à tecnologia. Então, eu sou muito inspirada pelo impacto que a tecnologia pode trazer para fazer desse mundo um mundo melhor, né? Menos desigual, com mais oportunidades para todo mundo. Então, isso me inspira, isso me faz levantar da cama. Com a inteligência artificial, existe algum projeto para melhorar a acessibilidade de deficientes físicos? Você fala muito na importância da parceria no trabalho e na parceria na vida. Vocês têm parceiros deficientes que auxiliam nessa meta? Olha, eu tenho uma história muito bacana que é não só a inclusão através da tecnologia, né, para proporcionar serviços que incluam as pessoas, mas também como a gente quer refletir a inclusão dentro dos quadros da Microsoft. Então, uma história que eu adoro é, a gente criou uma plataforma, um aplicativo chamado Seeing AI. Em inglês, vem a tecnologia de inteligência artificial para ver, para enxergar. E quem desenvolveu esse aplicativo, Neto, foi um dos nossos engenheiros que trabalha no grupo de inteligência artificial, que é deficiente visual. E o fato dele partir dessa experiência dele de não conseguir enxergar fez com que ele desenvolvesse um aplicativo que inclui todas as pessoas na oportunidade de enxergar o mundo à sua volta. Então, só para te dar um exemplo, é um aplicativo simples que você baixa e teu smartphone consegue te descrever o que está acontecendo aqui. Então, se eu estivesse aqui com ele,
estaria apontando agora para você, eu estaria vendo um jovem, inspirador, sorridente, fazendo trabalho e tudo mais, eu conseguiria ver um estúdio. Então, isso a gente tem de dentro para fora e também, né, ou seja, dos nossos desenvolvedores, das nossas pessoas, e também o sonho de incluir mais pessoas. Outro exemplo bacana que eu adoro mencionar, o Xbox tem um controle adaptativo para todas as pessoas jogarem. Então a gente tem esse lema, né? Aqui todo mundo joga. Porque aqui, quando a gente tem alguém que não joga, todo mundo perde. Então esse controle adaptativo permite que pessoas que não têm a mesma condição, a mesma habilidade manual, ou enfim, que tenham todas as atividades, né, possam jogar também. Isso é maravilhoso. A gente fez um filme sobre isso e é encantador. Então sim, a gente tem respostas e a gente procura ter serviços, produtos que ajudem as pessoas a serem incluídas. Outro que tem inteligência artificial também são pessoas que têm dificuldade na aprendizagem, e a gente desenvolveu todo um aplicativo, uma plataforma que ajuda no processo de aprendizagem de acordo com o que a pessoa vai desenvolvendo no processo do seu próprio aprendizado. Então, eu tenho N exemplos, mas sim, a gente tem o sonho, a gente tem a missão de empoderar cada pessoa no planeta a fazer mais com tecnologia. E inteligência artificial é uma forma como a gente enxerga isso acontecer. Paulo, como a tecnologia vem ajudando na inclusão de deficientes intelectuais, visuais e físicos? É dessa forma que eu estava te contando, né? Então, por exemplo, a gente precisa ter nos quadros da Microsoft pessoas que tenham experiências diferentes e que representem os nossos clientes. Vou te dar um número, né? Provavelmente você já tem, mas cerca de 26% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, né? Então, a gente quer que esses 26% da população brasileira tenham acesso às oportunidades através de tecnologia. Então, a gente tem pessoas dentro dos nossos quadros que representam isso, e a gente quer impactar essas pessoas através de tecnologia. Um exemplo simples. A gente está certificando pessoas a lidar com acessibilidade. A gente tem um curso dentro da Microsoft que capacita as pessoas a lidar com a questão de deficiência. A gente quer que as pessoas saibam como lidar, sejam inclusivas, enxerguem além do óbvio, consigam construir um ambiente de trabalho inclusivo. É muito fácil ser diverso, mas é difícil ser inclusivo. Então, sim, a gente quer. Eu também acredito que a diversidade e inclusão gera criatividade e inovação, e que conhecer diferentes formas de pensar e agir leva a resultados positivos. Mas, você não acha que no país em que vivemos, por causa do preconceito, ainda precisamos do sistema de cotas? Pois é, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu queria muito que não fosse necessário, mas eu acho que o sistema de cotas é um instrumento transitório, justamente para que a gente alcance os objetivos de curto prazo que precisam ser alcançados. Eu gosto muito de pensar que a gente precisa, porque senão vai demorar 100 anos. Quem é que pode? E outra coisa que eu adoro responder é: por que isso é importante? Porque a gente está em 2020. Mas 2020 a gente está discutindo isso, não parece um absurdo? Um absurdo. Então, eu acredito que a gente tem que usar todos os instrumentos necessários, democráticos, para poder fazer com que essa questão ganhe mais e mais e mais relevância e que as pessoas tenham mais oportunidade. Por exemplo, eu sou a patrocinadora não só da questão de gênero na Microsoft, era na Microsoft Brasil, mas agora eu sou responsável pela inclusão racial na Microsoft na América Latina. Por quê? Porque é um absurdo a gente ainda não ter a representatividade da sociedade. Vamos pensar no Brasil de novo? 56% das pessoas são afro-brasileiras ou descendentes. Não é isso que a gente vê nas universidades. Não é isso que a gente vê nas empresas. Totalmente diferente. Não é? Então isso a gente precisa mudar, a gente precisa ajudar. E eu acho que as empresas têm o seu papel. E é por isso que isso está tão, assim, prioritário na minha agenda. Você acredita que a tecnologia não substitui a humanidade, mas ela é um meio de ajuda? E que a missão da Microsoft é empoderar as pessoas a fazerem mais? Eu quero fazer um aplicativo sobre deficiência intelectual, falar sobre desafios enfrentados e vencidos. Existe algum projeto sobre esse assunto? Você acha ele viável? A gente pode estudar, mas não tem hoje um projeto que capture, ou um programa que capture todas essas oportunidades. Talvez seja uma grande oportunidade para a gente da Microsoft, mas pode ser viável sim.
E dentro desse aplicativo eu quero trazer pessoas que têm deficiência e chamar outras pessoas que têm deficiências, e Juntar. juntar as pessoas. E tem uma frase que a minha mãe fala pra mim, né? Não é só ser aceito. Todo mundo quer. Não é só ser aceito. Tem que participar, né? Eu adoro esse pensamento. E eu gostei muito de uma frase que eu ouvi, não é minha, né? Que é: diversidade é convidar para festa. Inclusão é chamar para dançar. Né? Então ele é todo mundo participando. E essa frase eu tentei falar com o Bruno, mas não deu muito certo. Mas com você eu acho que agora deu certo. Eu tentei falar essa frase. Muito bom. Tá. Hoje, na nossa área, formação de TV, no que você acha que a tecnologia pode agregar? Eu acho que todas as profissões, todas as áreas do conhecimento e todas as indústrias, né, todas as áreas de mercado, elas vão ser impactadas pela tecnologia, pela transformação digital. De novo, eu acredito em como isso vai ampliar possibilidades, criar possibilidades novas. Então, eu acho que para quem está fazendo rádio e televisão, acho que o que é importante é olhar, não pela tecnologia em si, mas olhar como a gente se transformou, né? Com a chegada da tecnologia, a gente mudou a forma como a gente se comunica, a gente mudou a forma como a gente trabalha, a gente mudou a forma como a gente escreve, né? A gente mudou as relações humanas, porque a tecnologia está no meio. Então, eu acho que quem estuda comunicação, rádio, TV, tem um papel muito relevante, né? Tu entender como a tecnologia vai continuar transformando as relações humanas para melhor. Como a gente pode tirar melhor proveito. E também olhar para os riscos. Porque tem riscos na tecnologia, não é? Como a gente vai continuar usando para aproximar as pessoas, como as pessoas não vão se esconder atrás da tecnologia. Quer ver uma coisa importante? Se a gente tiver muito mais algoritmos regindo a nossa vida, algoritmos de inteligência artificial, como é que a gente vai garantir que quem está escrevendo esses algoritmos não tem nenhum viés, não tem nenhum preconceito? Como é que a gente vai regular isso na sociedade? Como é que a gente vai discutir isso? Então, eu acho que o papel de quem está fazendo e se preparando para fazer comunicação, rádio, TV e outros meios, é super importante. Você coloca que a diversidade é meta, a inclusão é estratégia. Pode nos falar sobre a diferença entre efetivamente incluir e respeitar a diversidade? Eu acho que diversidade começa com um pensamento assim: olha, quem queremos ter aqui, né? E aí você começa a pensar: puxa vida, eu tenho que mudar minha forma de pensar sobre gênero, eu tenho que mudar minha forma de pensar sobre raça, eu tenho que mudar minha forma de pensar sobre gerações, eu tenho que mudar minha forma de pensar sobre deficiências, eu tenho que mudar. E aí acho que é um primeiro passo. Aí você atinge um status melhor na composição do seu time, do ponto de vista de diversidade. Mas daí a você saber lidar com o diferente e você não achar que a obrigação de lidar com o diferente é do outro e não começa com você, eu acho que é uma jornada. E é uma jornada pessoal, né? A gente vai ter que começar com a gente vai ter que... Eu gosto muito de uma frase que o nosso CEO fala, né? Ele fala o seguinte: a gente acredita em mentalidade de crescimento, né? Versus uma coisa que se chama mentalidade fixa, pessoas que acham que não querem aprender. E eu gosto muito de pensar que é muito mais fácil você dizer que o Neto não tem mentalidade de crescimento, né? O Vladimir não tem mentalidade de crescimento, mas eu tenho. É muito mais fácil começar assim, mas não é assim que vai funcionar, né? Eu acho que começa com uma reflexão pessoal. Então a gente vai ter que olhar para dentro de si e perceber os nossos próprios vieses inconscientes, as nossas próprias sombras, os preconceitos sobre os quais a gente foi criado, como a gente desmonta tudo isso e começa a olhar para um mundo que é diferente, que tem que incluir todo mundo. No seu trabalho, você tem ou teve alguma experiência com um tipo de deficiente? Eu trabalhei com o Bruno Mafuz, que foi um grande mestre pra gente.
gente continua sendo. Eu tenho trabalhado com agências que ajudam a gente na nossa infraestrutura, nos nossos escritórios, a pensar como o ambiente tem que ser inclusivo também para todo mundo. Mas eu acho que a gente está tão no início, a gente tem tanta coisa para fazer ainda. Por exemplo, a gente tem na Microsoft em Seattle um programa de autismo, onde a gente tem contratado pessoas com autismo para fazer parte dos nossos times. Mas aqui no Brasil a gente pode fazer mais, e na América Latina também. Qual a importância da sua família na sua realização profissional? Não consigo dizer. É total. Não existe nada sem eles. Não existe nada sem meus filhos, meus pais. A gente tem que ser tudo, né? A gente não pode ser só profissional. Hoje é o dia que meu filho se forma, então eu acho que é um testemunho de como isso é importante pra gente. Paulo, foi um grande prazer te receber aqui no meu emprego. Espero que você volte em breve. Eu volto, eu tô super inspirada pelo seu projeto, né? Tô emocionada com o impacto que você tem. E conta comigo e conta com a gente no Microsoft. Muito obrigado por me estar aberto. Façam fotos com eles. Fazer foto. Fazer lá?